Primeiro tem que definir o que é frustração, né? Eu acho que frustração é toda vez que a gente imagina ou idealiza alguma coisa e essa coisa não sai exatamente como a gente queria, a gente tende a ser frustrado por isso. A frustração, eu acho que ela é muito importante, ela está ligada à nossa capacidade de resiliência, à nossa capacidade de transcender e até de evoluir. Se a gente for pensar bem, o homem evoluiu, o homem como espécie, através de muita frustração, né? A gente tinha que caçar, a gente tinha que viver em caverna, a gente tinha que pegar tempestades, e isso fez com que essa espécie, né, nós, que somos animaizinhos muito sem pelos, sem dimensão, sem grandes musculaturas, chegássemos ao topo, né, da hierarquia animal na Terra. Então, eu sempre digo que a frustração, ela tem uma função maravilhosa, que não é aborrecer as pessoas, porque tem gente que fica assim, eu não consegui isso, que chato, né? E tipo assim, perde o dia, fica mal-humorado com as pessoas, como se aquilo fosse uma coisa, uma grande tragédia. A frustração faz parte do nosso crescimento. Eu não sei se as pessoas se dão conta disso. Eu acho que a frustração, no mundo que a gente tem tudo à mão, né? Por exemplo, hoje você tem a geladeira digital que avisa o supermercado que você está sem alface. Você tem uma casa tecnológica, ela é toda controlada por um iPad, por mecanismos. Você tem as fechaduras eletrônicas, tudo muito digital. Luz, né? Ou acender de luz. Quer dizer, então assim, é um mundo tão de conforto que o nível de frustração física que nós tínhamos quando estávamos lá na idade primitiva, ela praticamente zerou, né? De uma forma geral. Estou falando das pessoas que têm mais acesso a essa tecnologia. Mas até as pessoas de um nível financeiro mais baixo, também hoje tem um produto, tem alimentação muito fácil, apesar de não ser muito nutritiva, mas muito fácil no sentido de botar num forno, botar no micro-ondas e resolver ali. Tudo muito prático. Então, eu acho que, de alguma maneira, as novas gerações, elas não lidam bem com a frustração. Isso eu acho que é uma das coisas que mostra como é que nós não estamos preparados para essa vivência tão intensa virtual, né? Porque, na realidade, tem pessoas hoje que se relacionam meses ou até um ano sem nunca ter estado com uma pessoa e chama isso de uma relação. Eu não estou dizendo que não seja uma relação, mas uma relação de verdade, ela requer pele, ela requer contato, é o contato físico, e talvez o abraço seja o maior instrumento desse contato físico, que desperta muitos afetos, que faz a produção de vários hormônios, e principalmente a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Como produzir esse hormônio se eu não tenho esse contato físico? Então, é muito difícil a gente falar em relações virtuais como se elas fossem reais. Falta a vivência. Você e acha nessa que é carência, onda, isso? Eu não sei se é carência ou se é uma era que a gente está vivendo, né? Numa era em que as pessoas têm pouquíssimo tempo e então vão para os aplicativos para não perder tempo para conhecer pessoas. Eu acho que está se perdendo essa coisa da sedução, essa coisa do toque de mão, essa coisa da troca dos olhares. E quando não tem isso, não tem esse contato real, as pessoas passam a idealizar. E, em geral, o ser humano idealiza aquilo que ele quer, né? Aquilo que ele tem como uma pessoa perfeita. E quando ela entra em contato real com essa pessoa, depois de um tempo, ela se frustra profundamente, porque assim, nós não somos perfeitos e a verdadeira relação, o verdadeiro amor, ele está justamente nisso, né? Da gente ir vendo as imperfeições do outro e mesmo assim gostando daquela pessoa. O amor nasce desse conhecimento, desse contato.
Diferente da paixão que nasce do desconhecido. Eu desconheço, por isso eu me apaixono. E é isso que você está falando. Nesses aplicativos, você não conhece, então você idealiza. Então os aplicativos, eles trazem muito esse movimento da paixão. E você vê que é uma garotada que se apaixona muito fácil e se frustra também muito fácil, né? Então recebe um não, ou a pessoa não é aquilo que ela imagina, essa pessoa muitas vezes entra em depressão, ou quer morrer, ou quer se agredir, se autoagredir. Então a gente tem que estar muito atento, porque assim, alguma coisa está errada. Porque se a gente for pensar que ano passado, né, a Organização Mundial de Saúde dedicou o ano para a prevenção da depressão e principalmente do suicídio, né? Porque hoje o índice de suicídio é enorme nas sociedades e vem aumentando cada vez mais. A gente foi evoluindo financeiramente, a gente foi evoluindo materialmente, mas o índice de suicídio fez ao contrário, foi aumentando, e o uso de drogas. Então, essa desconexão com o outro, essa relação virtual, eu acho que está trazendo um preço, e eu acho que esse é o preço dos transtornos da ansiedade, eu acho que é o preço da depressão. Tem alguma coisa errada aí. Definitivamente, amor tem a ver com frustração. Quem ama, frustra. Se você ama um filho, frustra esse filho, porque você está preparando ele para a vida, porque um dia você não estará aqui e ele tem que continuar vivendo, e bem. Então, é melhor frustrar enquanto você está ali, para dar apoio na frustração, para dizer que isso passa. Tem uma coisa linda, né, que é assim, tudo passa, até a gente. Mas cada vez que a gente passa por uma dificuldade, cada vez que a gente resiste a uma frustração ou resiste a uma tentação em nome de uma coisa maior, a gente se sente mais forte. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade com alguma coisa, algum vício, cada dia que ela não se deixa seduzir pelo aquele vício, seja esse de uma droga específica, seja de compra, seja de sexo, seja de própria internet, que a gente tem a dependência digital já como uma doença reconhecida, cada dia que você consegue ficar firme, é um dia que você botou mais um tijolinho na tua autoestima. Aquilo te faz mais forte, faz você ver que, tipo assim, eu consigo. Você deve ter uma semana, um mês, aí eu não sei, mais ou menos. Você postou nas suas redes uma frase sua, muito bonita, e que tem um pouco a ver com essa frustração. Você lembra disso? Eu lembro. Foi a cicatriz de hoje, é o empoderamento do amanhã. Você falando sobre isso me remeteu exatamente a essa... Porque a cicatriz de hoje é o seu... É o empoderamento do amanhã. Porque eu vejo muitas pessoas falarem empoderamento, mas eu acho que o maior empoderamento que existe é esse de você com você mesmo. Não é? Eu acho que tem empoderamento em relação ao social, mas assim, uma pessoa empoderada com a sua autoestima, com a sua capacidade, com o seu poder de resiliência, esta pessoa vai estar empoderada em todos os setores, não só no afetivo, no social, no profissional. E eu não falo isso confundindo com narcisismo ou vaidade, porque eu vejo que hoje as pessoas estão confundindo muito se achar o máximo e usar marcas, e como se isso desse identidade. Isso não dá identidade. A identidade vem da gente saber do nosso potencial, a dor que a gente aguenta e o quanto a gente pode superar as dificuldades e ressignificar a vida. É isso de você transformar o limão em limonada, né? E fazer aquilo um sentimento, aquele dia que você não cedeu a uma tentação, aquele dia que você conseguiu resistir a um vício, é o dia que você vai falar assim, eu sou mais do que eu pensava que eu sou. E isso não é por fora, é por dentro. A autoestima, ela é uma avaliação que a gente tem da gente mesmo. E se a gente for botar isso dentro da sociedade como um todo, é tão importante a questão, numa sociedade capitalista liberal, a validação, você valorizar
qualquer coisa, patrimônio, empresa, imóvel, é absolutamente importante. Que eles chamam o setor das empresas, tem o tal do valuation. O valuation é quando você, por exemplo, uma empresa quer comprar outra, então tem um setor que vai ver qual é o valor de mercado daquela empresa. Você vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, tem também o valuation daquele imóvel. Então, isso perpassa toda a nossa sociedade ocidental e oriental também hoje. A questão é que a gente fica se perguntando como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria a autoestima. Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? E aí isso é muito compatível com a autoestima. Por exemplo, se eu tivesse que perguntar para você, quais são os teus melhores valores? Os meus melhores valores hoje, eu acho que é amizade e respeito. Tá, isso aí tem um patamar grande de valor para uma pessoa. Mas isso te dá uma autoestima? O respeito é amizade? Não necessariamente, porque a autoestima ela precisa, mais do que ter um valor fictício, ela precisa ter um valor individual. Então é uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua. Porque na autoestima, auto é da própria pessoa. Isso. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. E se eu tenho essa baixa autoestima, meu valor... Com certeza. A pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso. Porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, né? Para a gente começar a fazer esse valuation da gente, do que a gente tem. Uma coisa que é muito importante para uma autoestima, você falou amigos, respeito, isso ainda depende do outro, a amizade depende do outro. A coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. É assim, o que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência de sentimento e o que a pessoa tem como talentos essenciais. Por exemplo, uma criança nasce, é muito normal que ela já tenha talentos. Tem crianças que nascem com muita facilidade de tocar instrumentos, tem crianças que nascem com muita facilidade de desenhar. E eu noto que muitas vezes os pais bloqueiam isso. Porque aí tem uma moda que a criança nasce, se for hoje, o menino faz futebol, faz luta, a menina faz balé e outra coisa. Espero que isso mude. Então você acaba matando talentos que se manifestavam antes de qualquer coisa. Porque tem sempre os esportes da modinha, como tem várias modinhas. Mas o talento não é uma moda. Aquilo não passa, aquilo é uma essência, aquilo vem com a pessoa. Eu me lembro que uma vez eu atendi um paciente que era Asperger e ele tinha um talento fabuloso para desenho, mas ele não se relacionava em nada, ele não olhava no olho. E aí a mãe chegou e falou assim, eu ainda falei assim, nossa, ele é genial em desenho. Ela falou, mas eu não quero um filho que desenha essas porcarias. Ele parecia um Picasso, era uma coisa esquisita, linda, linda, deslumbrante. E ela falou, eu quero que ele se relacione com as pessoas. Eu falei, por quê? Porque eu não posso ser um filho que não se relaciona com as pessoas. E aí eu falei, olha... É o cômodo dela, né? Eu falei, pode ser que se a gente trabalhar bastante esse lado dele, de socialização, ele vai se socializar, eu acho importante, mas pode ser que diminua um pouco esse talento. E eu me lembro que a gente fez, o menino realmente evoluiu muito nesse contato, ele era muito meigo, e aí ele largou os desenhos, foi uma coisa muito interessante. Ela falou assim, agora ele se relaciona mais ou menos com as pessoas e deixou de ser genial no desenho. Aí ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pedir para você ir embora. Porque você não sabe o que você quer para o seu filho e é importante que ele esteja feliz. Se ele está se relacionando com as pessoas e está feliz, ok, ele deixou de desenhar para poder ser feliz. Agora, eu não sei o que você quer, né?
E eu me lembro que eu fui me despedir do menino, eu falei, ó, você não vai mais ver a tia. Ele, por quê? Porque sua mãe é uma pessoa difícil. Ele falou, mas é mesmo, só tenho a certeza que é mesmo. Então, a gente tem que ver, partir do princípio que não existe um cérebro perfeito, não existe uma pessoa que vai ser boa em tudo. Mas a gente identificando desde muito cedo o que a gente faz de uma maneira, o dom, né? Faz um pouquinho diferente das pessoas e tem um prazer e sabe que aquilo é bom. Porque uma criança, por exemplo, quando ela escreve bem, ela sente orgulho daquilo que ela escreve. Quando ela desenha bem, ela tem um certo orgulho daquilo que ela faz. A gente tem que pegar isso e investir nisso. Aquilo que a gente tem de melhor. De melhor. A autoestima, quando ela é feita em cima dos nossos talentos, em cima da nossa índole, ela é uma construção sólida. Quando não é feita assim, não vai. E você acha que isso tem a ver, assim, essa baixa autoestima, né? E não deixar essa pessoa se potencializar no relacionamento. E aí a gente já teve até gravação que a gente fala sobre medo nos relacionamentos, de repente uma dificuldade, alguma coisa, porque está ligado a essa autoestima. E no trabalho também. Mas você acha que, assim, essa autoestima, ela pode ser tratada, ela pode, na vida adulta, uma pessoa que teve a vida inteira, pessoas que jogavam ela para baixo, que aí a gente traz aquelas novas técnicas que tem hoje, né, terapêuticas muito bacanas, que podem nos ajudar, mas assim, o que você pode ajudar uma pessoa já adulta, que a vida inteira ela foi jogada para baixo? Eu acho que se a gente não consegue conectar a pessoa a essa essência dela, a esse retorno a essa criança que não tinha noção de inadequação, que não tinha esse tipo de visão depreciativa, e a gente trazer essa criança para avisar esse adulto que, olha, eu sobrevivi, só falta agora ser feliz. Eu acho que esse retorno é fundamental. Eu, quando olho para trás, quando eu falo assim, eu nunca pensei que eu ia ser escritora, mas eu adorava escrever. Eu me lembro que eu ia para o escritório do meu pai, tinha uma máquina, Olivetti, aquelas máquinas, e eu brincava de ficar batendo aquilo, e eu achava que eu estava escrevendo capítulos de novela. Não tinha nada. Legal. Entendeu? Então, na minha cabeça, aquilo tinha um ritual. E que eu abandonei quando eu descobri disléxica. Eu falei assim, não posso mais escrever porque eu só escrevo errado. Então, assim, e deu tempo de recuperar isso. Quando alguém chegou para mim e falou assim, você tem revisores. Revisor é para isso. Né? A essência da escrita que aí você traz maior. Lá a sua mãe, eu trouxe, né, de volta. Aquela coisa e eu vi que eu podia escrever. Tá boa. A essência tá boa. Porque a minha essência não era escrever corretíssimo. A minha essência era escrever aquilo que eu sentia e eu sabia que eu escrevia de uma maneira que as pessoas entendiam. Eu era amorosa para escrever. E até hoje eu recebo muito e-mails de pessoas que leem os livros e falam assim, nossa, você fala como se estivesse na sala da minha casa. E eu lembrava que eu pensava nisso. Quando eu fingia na minha cabeça que eu estava escrevendo um capítulo de novela, era para as pessoas verem, para lerem. Eu nunca pensei em escrever uma coisa para ficar para mim. E realmente, quando a gente pega os seus livros, eles têm um tom amoroso, eles têm uma linguagem... Você não faz livro para médico? Não, eu faço livro para as pessoas. É um movimento de generosidade. Tipo assim, é o que eu tenho para dizer, do jeitinho que eu posso dizer. Posso estar errada, né? Isso é uma grande superação, né, Bia? É uma grande superação. Eu nunca pensei que eu fosse escrever. Então, hoje, quando eu olho para trás e olho assim, 14 livros, eu falei, gente, eu nunca achei que eu escreveria nenhuma apostila. Eu achei que eu não era capaz de escrever nenhuma apostila. Então, assim, se a gente não resgata esses talentos essenciais, não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Ah, eu sou bom, sou bom, sou bom, sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces. E todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, vem no DNA. Seja lá quem nos criou, o Criador nos fez com alguma função e algum talento para exercer essa função.